Hoje vamos falar sobre as 10 melhores lutas de One Piece. One Piece é um mangá e anime icônico e nos últimos anos está conquistando o mundo. E com mais de 1000 episódios de anime e 1000 capítulos de mangá, tem muitas e muitas lutas icônicas. Então, obviamente, as lutas que eu vou falar aqui são, obviamente, baseadas com minha opinião, mas também baseadas, obviamente, nas lutas que a fanbase acham boas. Eu sou o Matos, você está no Fala Matos, aqui falando de mangás, animes, coisas relacionadas à cultura pop. Tô tentando fazer esse canal crescer, então por favor, se curtiu o vídeo, dá o like aí e inscreva-se que ajuda demais no meu sonho. E se quiser se tornar membro do canal, também ajuda demais e bora lá. E lembrando sempre que as lutas que eu vou citar aqui não são das melhores para as piores e nem das piores para as melhores. Até porque tudo é questão de opinião. E a luta que eu posso achar a melhor pode ser a pior luta para você. E bora lá. E vamos começar falando sobre uma luta que muita gente lembra, que é Luffy versus Katakuri. Essa luta é muito interessante, pois essa luta funciona como uma luta espelho, onde os poderes do Katakuri e do Luffy são bem parecidos e eles também estão literalmente dentro do mundo dos espelhos. Então é uma luta espelho nos dois sentidos. E vamos ser realistas aqui. No geral, Oda não faz muitas lutas coreografadas. Em geral, as lutas de One Piece são bem simples, o que não é o caso dessa luta. No mangá, o Oda faz até uma luta bem coreografada. E essa luta no anime também é muito bem animada. Então, no geral, essa luta é uma luta acima da média. Outra coisa que deixa essa luta muito legal é o próprio Katakuri, que é o antagonista e um personagem muito legal. Inclusive, de certa forma, ele está ensinando o Luffy a usar o hack da observação de maneira mais efetiva. E também os dois personagens estão lutando para, de certa forma, protegerem sua família. Então, juntando tudo isso, personagens legais, uma ótima coreografia, uma ótima animação e ótimos personagens, torna essa luta uma das melhores lutas de One Piece. Em segundo lugar, temos aqui Sanji versus Kurobe, uma luta que acontece em um dos melhores arcos de One Piece para mim, que é Arlong Park. E cara, simplesmente essa luta é cinema. E essa luta basicamente é porradaria franca e pura no mano a mano. Uma outra coisa interessante é que o Kurobe usa basicamente socos de karatê e o Sanji usa basicamente chutes. Toda a luta em geral é bem legal, é uma luta bem dinâmica. E aí eles lutam, eles vão para baixo d'água, eles voltam, o Sanji leva golpes, o Kurobe leva golpes, mas novamente quando o Sanji sai da água, ele arrebenta o Kurobe na porrada. E uma coisa que eu acho bem legal também é que essa animação antiga de One Piece tinha tanto carisma e deixava os personagens de One Piece tão bonitos. E eu sinto tanta saudade dessa época mais simples de One Piece. Então essa luta aqui representa o que melhor vinha de One Piece nessa época. Em terceiro lugar, temos aqui Zoro versus Killer. E vamos falar aqui de uma luta que acontece no arco de Wano. E essa luta aqui talvez seja a melhor luta em termos de coreografia do Zoro, pelo menos no anime até hoje. E cara, quando chegou nesse episódio e a luta começou com uma animação digna de filme, inclusive quando essa luta começou, eu lembrei automaticamente de Sword of the Stranger, que é um filme de animação maravilhoso, onde os personagens lutam com espadas. E para essa luta me lembrar isso, é porque ela tem que ser boa demais. E essa luta é simplesmente linda. Tudo no arco de Wano é basicamente lindo, para dizer a verdade. Mas essa luta de espada se destaca. Nem parece One Piece. Parece que eu estava vendo um daqueles filmes antigos de época, onde a animação era linda, a coreografia era linda. Como por exemplo Yu Yu Hakusho. E na real essa é uma luta muito boa, uma das melhores lutas do Zoro, se não a melhor luta coreografada do Zoro.
mas eu acho que ninguém lembra dela. E ela retrata muito bem uma luta de samurais, com toda a animação, peso dos golpes, coreografia. Pra mim, essa é a luta mais legal do Zoro até hoje. Na animação, é claro. Em quarto lugar, temos aqui Luffy vs Rob-Luz. Essa é uma das lutas especiais de One Piece na real. Todas as lutas de Enies são muito marcantes, porém, essa é a mais marcante, ainda mais porque o Rob-Luz é um personagem muito legal, inclusive ele tem muitas técnicas diversas e também é um ótimo lutador no mano a mano. E essa também é uma luta que temos o Luffy usando suas novas técnicas como o Gear Second e o Gear Third. E falando nisso, eu adorava o Gear Second. É uma pena que agora que o Luffy ganhou o Gear 5, nunca mais veremos o Gear Second provavelmente. Então a luta continua, o Luffy se transforma no tigrinho, a Robin está sendo quase levada e tudo que era épico fica mais épico. Temos o momento icônico do Luffy quebrando o tigre safado na parede com seu Jet Gatolingo. Então toda essa luta é simplesmente maravilhosa e provavelmente essa é a luta mais icônica do Luffy até hoje em One Piece, tanto no mangá quanto no anime. Em quinto lugar temos aqui Luffy versus Usopp. Essa luta em si é legal por causa de sua coreografia, a luta que acontece antes do Usopp deixar o bando. E essa luta é bem interessante, pois basicamente sabemos que o Luffy é infinitamente mais forte que o Usopp e ficamos na curiosidade para sabermos que tipo de luta vai acontecer. E quando a luta acontece, é uma das poucas lutas realmente estratégicas que o One Piece tem a oferecer. E essa luta toda é bem legal de nós vermos, muito por parte do Usopp, e realmente era tratado como estrategista nessa altura do campeonato. Ele tem várias táticas para contrapor os ataques do Luffy e muitas delas até funcionam, mas infelizmente ele acaba perdendo. Mas no geral toda essa luta é muito boa. Em sexto lugar temos aqui Sanji versus Jabba. Essa luta é icônica porque é aqui que temos o nosso primeiro Diabo Jumbo, onde o Sanji gira suas pernas e gera fogo. Todos os chapéus de palha ganharam um ataque poderoso nesse ar, porém o mais estiloso de todos com certeza é o do Sanji. Fala sério, uma perna em chamas, isso é muito irado. Fora que o inimigo mais maneiro, tirando o Luffy, é o Jabba. Fora que ele também se transforma e isso faz tudo ficar mais legal. É o Lobo Mau versus o Caçador, que no caso é o Sanji. E nessa luta o Sanji tá no absolute farm de aura. Em todo o One Piece, esse é o momento mais aura do Sanji. Só dele ficar parado ali, o cara invoca a aura. E mais uma vez eu sinto tanta saudade da animação de One Piece nessa época. Era tão bonita, simples e carismática e deixava os personagens tão maneiros. Saudade desse traço e dessa animação mais clássica de One Piece. Enfim, essa luta provavelmente é a luta mais memorável do Sanji. E o Lobo Mau também é um oponente com vários golpes visualmente legais, que deixa a luta toda muito maneira. Em sétimo lugar temos aqui Chapéus de Palha versus Zóis. Sim, embora One Piece tenha mais de 1000 episódios, nós temos poucas lutas realmente com a equipe completa se unindo contra um único inimigo. Então o que faz dessa luta uma coisa muito especial é exatamente isso. Todos ali estão combinando seus poderes para derrotar o Oz, que era um inimigo extremamente poderoso naquele momento. Então essa é uma daquelas poucas lutas especiais de One Piece, onde só ocorrem poucas vezes durante todo o anime. Inclusive na animação temos um foco a mais nos personagens, o que faz a luta toda ficar ainda mais dinâmica e mais bonita, por tudo ser bem animado. E temos coisas muito legais nessa luta, como o Zoro e o Sanji se ajudando, que é uma coisa sempre muito legal de se assistir. O uso criativo e elaborado das técnicas de todos os personagens
personagens ali. E no final da luta, o Luffy ainda chega no seu modo zumbi para ajudar todo mundo, o que deixa as coisas ainda mais legais. Então essa é uma luta especial de One Piece que pouca gente lembra. Em oitavo lugar temos aqui Smoke e Trafalgar Law versus Vergo. Essa luta é muito boa, pois era uma luta que tinha vingança envolvida no meio dela. O Vergo tinha ferrado com a vida do Law no passado e agora era a hora do Law retribuir o favor. Porém o Vergo estava com o coração de Law em sua posse, fazendo com que Law não pudesse fazer muita coisa. Então o Smoke usa tudo que ele pode para lutar com o Vergo. E é uma luta muito boa com os dois usando o hack do armamento. O Smoke faz uma estratégia para pegar o coração de Law de volta. E ele pega o coração de Law. E nesse momento, meus amigos, não dá outra. O momento que todos estávamos esperando acontecer. O Law acaba com o Vergo com apenas um golpe certeiro, cortando parte da ilha de Punk Hazard no processo. Cara, toda essa luta é muito épica de verdade. O arco de Punk Hazard em geral é bem chato, mas essa luta é o melhor momento de Punk Hazard com toda certeza e de longe. Em nono lugar temos aqui outra luta do Law, só que agora junto com o Luffy, que é Law e Luffy versus Doflamingo. E cara, essa é uma das poucas lutas que eu li no mangá que realmente empolgou de verdade. Sabe aquela luta que tu fica, caraca, eu quero ver essa luta acontecer, eu quero o próximo episódio dessa luta em específico? Como eu disse antes, dificilmente temos lutas combinadas de One Piece, o que não é esse caso, pois tanto no mangá quanto no anime, essa luta tem uma ótima coreografia. Além de, na minha opinião, os desenhos do Oda nesse momento estão melhores que a média do que ele desenha. Também temos diversas técnicas, tanto do Law quanto do Luffy, e também temos o icônico momento onde o Luffy troca de lugar com o Law, dá um Red Hawk Attack bem dado no peito do Doflamingo, que é um canalha safado, e essa luta está entre as minhas preferidas de One Piece. Em décimo lugar temos aqui Chapéu de Palha após Time Skip versus Pacificadores. Essa nem chega a ser realmente uma luta muito longa, porém como eles perderam facilmente para o Kuma em Sabaody anos atrás, a volta desses personagens eram muito esperadas, principalmente por nós os fãs. E quando eles realmente se reúnem e temos a equipe completa lutando contra os Pacificadores facilmente, é uma gratificação nós vermos os personagens mais uma vez reunidos e agora muito mais fortes, arrebentando aqueles inimigos que no passado derrotaram eles facilmente. Temos ali o Zoro e o Sanji derrotando o Pacificador, que é sempre muito legal de ver, o Luffy dando seu icônico golpe no Pacificador, entre outras muitas cenas épicas, e todos os personagens brilham nesse momento. Então é um momento muito hype de One Piece, onde vemos os personagens amadurecidos, com suas técnicas renovadas e a equipe reunida mais uma vez. Espero que tenham gostado desse top 10 de One Piece. Comente aí o seu top 10 e se tem alguma luta aqui que eu citei que não é tão boa quanto vocês acham. Inscreva-se aí no canal que ajuda demais. Se quiser se tornar membro também ajuda demais. E obrigado por tudo, valeu? E até o próximo vídeo com mais um top 10.